Estamos chegando aí ao Domingo de Ramos. Muita gente ouve falar Domingo de Ramos e não entende o que significa. Domingo de Ramos foi um domingo antes da Sexta-feira da Paixão, domingo antes da ressurreição de Jesus, domingo de Páscoa, onde o Senhor Jesus entrou em Jerusalém pela porta oriental, a porta mais próxima ao templo que ficava dentro de Jerusalém, dentro das muralhas. E ele então entrou ali montado em um jumentinho e recebeu uma recepção de rei, como se fosse o rei de Jerusalém. E as pessoas que ali estavam naquele momento não entendiam muito o que estava acontecendo. Muitos até perguntavam: quem é este? Quem é este? Mas não sabiam que estavam cumprindo uma profecia já no Antigo Testamento que apontava para este evento, este episódio. Está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21, que para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, que é Jerusalém, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Ou seja, havia uma profecia de que o Messias, o rei de Israel, o verdadeiro rei de Israel, o rei espiritual, entraria em Jerusalém montado sobre um jumentinho, filho de animal de carga, manso, ou seja, de uma forma simples, não como um cavalo alazão, não é? Não vestindo uma couraça e um exército poderoso atrás de si, com coroa de louros e etc. Não, mas como um simples, manso, um rei assim, sem muita aparência. E a maioria das pessoas não entendeu aquilo ali. E muitos, então, perderam a oportunidade de conhecer o verdadeiro rei, o rei dos reis. E dias depois, aquele mesmo povo que estava aclamando Jesus, ao entrar em Jerusalém, estava gritando: crucifica, crucifica. Ou seja, as pessoas não tinham entendimento do que estava acontecendo. E isso nos traz um ensinamento magnífico, glorioso, sobre como Deus trabalha. Uma vez, o próprio Senhor Jesus disse assim, ele exclamou uma oração ao Pai, dizendo assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ou seja, a forma que Deus escolhe para se manifestar às pessoas é da forma humilde, da forma mansa, da forma sem exibição, ostentação de poder, para que as pessoas que se curvem a ele não sejam pessoas que vão se curvar por causa de algum interesse, de impactadas pelo brilho do poder e da autoridade, da grandeza que ele demonstrou. Mas são pessoas que vão reconhecer nele quem ele é, não pela aparência, mas pela sua essência. Não pela aparência, mas pela essência, que é o que todo mundo quer, não é verdade? Todos nós queremos que as pessoas que convivem conosco, que dizem que nos amam, que nos respeitam, etc., o façam pela nossa essência e não pela nossa aparência. Quando uma pessoa é respeitada, quando alguém se curva diante de outro alguém, né, se curva entre aspas, às vezes as pessoas hoje em dia não se curvam mais literalmente, em algumas culturas isso acontece, mas de forma geral, na cultura ocidental não se curva mais diante das pessoas, mas se curvam ainda diante da ostentação, diante da riqueza de alguém, do poder, da autoridade de alguém. Você vê isso nas empresas, nos negócios, o tempo todo, na política. Uma pessoa em autoridade, quando ela chega em algum lugar, todo mundo vai abrindo caminho. Todo mundo vai dizendo sim senhor, sim senhora, não senhor. Todo mundo vai
querendo agradar aquela pessoa por causa da sua autoridade, por causa do seu poder, a sua riqueza, o seu poder de dar e de tirar, não é verdade? Então as pessoas se curvam pelo poder da pessoa, mas muitas vezes não estão nem aí para a pessoa. Porque quando ela sai, troca e tem outro que ocupa aquele lugar, elas esquecem aquela e agora transferem a sua admiração e respeito e adulação para o próximo. Não é isso que acontece? Ou seja, as pessoas se curvam diante da aparência e não se importam com a essência. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de saber que tem alguém do lado interessado na sua aparência, no que pode dar, no que pode oferecer. Você não quer um relacionamento amoroso, por exemplo, dessa natureza, de alguém que está com você pelo teu dinheiro, pelo conforto, pela aparência. Você quer alguém do seu lado, principalmente pela sua essência. Esse é o nosso desejo. Agora, se nós que somos errados e falhos somos assim, o que você acha de Deus? Como você acha que Deus quer que as pessoas se aproximem dele? Tem gente que diz assim, não, se Deus me der um sinal, eu creio nele. Se Deus aparecer para mim, se Deus fizer uma coisa assim, inconfundível, me der um sinal assim, que não tem como não dizer, não tem como dizer que Deus não existe, que não foi um poder milagroso, aí eu vou acreditar. Quer dizer, elas se fazem maiores do que Deus. Porque se você diz que Deus precisa te dar um sinal para você crer nele, logo você está se fazendo maior que Deus. Você está dizendo para Deus assim, se curva para mim que eu vou te acreditar em você. É isso que você está falando. Ou seja, mas aí acreditar depois que você viu o sinal, acreditar depois que você viu a demonstração de poder, eu te pergunto, isso é fé? É fé você acreditar pela aparência e não pela essência? Sabe, Deus fez muitas coisas na minha vida. Fez e tem feito muitas coisas na minha vida. Coisas que eu nunca imaginaria que Deus faria. Bênçãos, o cuidado de Deus, a proteção, tudo que Ele tem feito na minha vida. Que eu não posso aqui, por falta de tempo, enumerar tudo. Mas Ele tem feito muitas coisas na minha vida. Mas eu também tenho outras coisas que Ele não fez. Tem outras coisas na minha vida que Ele ainda não fez. E para mim, isso aí é indiferente. Porque eu já não sirvo a Deus pelo que Ele fez ou faz na minha vida. Eu sirvo a Deus e creio nele pelo que Ele é, pela sua essência. E somente quem crê em Deus assim percebe quando Deus chega na sua vida, entra na sua vida, às vezes montado em um jumentinho, às vezes de uma forma não tão aparente. Só quem está realmente assim, curvado diante da grandeza de Deus, na sua essência, consegue perceber as pequenas formas que Deus se manifesta em sua vida. É preciso que você aprenda. Deus se oculta, Ele se esconde dos orgulhosos, mas Ele se mostra aos humildes. Ele se revela aos humildes. Ele esconde certos entendimentos, certas revelações dos sábios e entendidos deste mundo, que se apoiam na sabedoria e conhecimentos deste mundo. Mas Ele se revela aos pequeninos, aqueles humildes, sabe? Aqueles que ninguém dá muito por eles. Deus tem prazer de se revelar a estes. Sabe por quê? Porque estes não contam com nada, não contam com ninguém, nem com eles mesmos. Só podem contar com Deus. Então essa dependência, essa humildade faz com que Deus se aproxime dessas pessoas. Então, se você, por exemplo, é um sábio e entendido deste mundo, eu quero dizer com isso que você não tem como conhecer a Deus? Não, você pode conhecer a Deus. Basta você não confiar na sua sabedoria, nem se apoiar nos seus conhecimentos. Se você teve o privilégio de
ser conhecedor de muitas coisas, ser uma pessoa muito inteligente, teve a oportunidade, o privilégio de estudar nas melhores faculdades, você tem uma inteligência assim muito acima da média, graças a Deus, reconheça Deus nisso aí. Não traga isso para você, não ache que você é melhor que os outros por causa disso. Você pode mesmo assim se humilhar para que você possa conhecer o autor de toda a ciência. Mas enquanto você endeusar a sua ciência e endeusar a sua inteligência e se achar alguma coisa, você infelizmente não vai enxergar o Rei dos Reis. Porque ele não vai vir montado em um cavalo branco e com um exército, ele não vai vir dando sinais e maravilhas para você, ele vai vir de uma forma às vezes muito sutil, até imperceptível, somente perceptível aos que são pequeninos, aos que estão querendo a essência de Deus e não a aparência dele necessariamente. Pense nisso. Neste domingo de Ramos, que você venha buscar o Rei dos Reis, para que ele venha entrar na sua vida, para que você tenha revelações que ele reserva apenas para os pequeninos. Se você se julga um pequenino, então neste domingo esteja com a gente no Domingo de Ramos. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!